Ora viva pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nós hoje vamos ver como se ganha violentamente a defesa siciliana com o Gambit Smith Morra. Este vídeo vai estar dividido em duas partes. Na primeira parte vou responder-vos à questão por que não o Gambit Smith Morra, e na segunda parte nós vamos ver então a variante em que as pretas aceitam totalmente o Gambit e jogando a variante de cavalo F6. Então, vamos a isso. E vamos então responder aqui à questão. Por que não o Gambit Smith Morra? Bem, a resposta simples é porque alguns dos melhores jogadores do mundo jogam. E nós temos aqui, por exemplo, no chess.com, Alexei Shirov, Vishwanathan Anand, Vassily Ivanchuk, Judith Polgar e Maxim Vachier-Lagrave. Aqui para os céticos, para o pessoal que diz, e tal, mas eles só jogam em rápidas, a semi-rápidas. Não, isso não é verdade, eles também jogam em clássicas. E para quem diz, mas isso são jogadores antigos, a Judith Polgar já não joga, o Anand está quase a terminar a carreira, etc. E o Maxime Vachier-Lagrave é o quê? E o Ivanchuk não continua a jogar, meus amigos? Eu, na verdade, eu posso dizer-vos e falar-vos um pouco da minha experiência. Eu, recentemente, há uns 2 anos para cá, comecei a jogar em competição a Smith Morra. E a nível de resultados, é importante. Eu tenho jogado em clássicas e posso dar-vos 3 resultados. 2 empates com o Mestre Feed, portanto, próximos dos 2.300. E uma vitória na abertura contra o Mestre Internacional acima dos 2.300. 2.340, 2.350. Ou seja, isto foi em clássicas. E eu sou um jogador de 2000. Ou seja, se isto não é jogável, então eu não sei o que é que poderá ser jogável. A nível de tendência, a nível de popularidade, como vocês conseguem ver, desde 1910 a tendência tem sido de subida e tivemos aqui um pico, portanto, nos anos 70, anos 80, depois outro aqui em 2000, 2010, entretanto desceu aqui um bocadinho, mas já está a voltar a subir nos anos 2020. A verdade é que os engines ainda não têm qualquer refutação para a Smith Morra. Existem linhas que, se forem bem jogadas, as pretas conseguem neutralizar o ataque, mas retribuem o peão de vantagem. E por isso, senhores e senhoras, eu acho que esta é uma abertura que pode perfeitamente ser jogada se vocês prepararem bem e se tiverem cuidado. Eu não tenho nada contra a Smith Morra. Então vamos a isso. Vamos ver aqui então a nossa variante. Como vocês sabem, a Smith Morra consiste neste sacrifício, não é? De D e depois C. E na verdade, vocês podem estar aqui a pensar, mas as pretas não precisam tomar. Claro que não, mas este vídeo vai ser sobre esta variante. E não se preocupem, pessoal. Continuem atentos aqui, porque vão sair mais vídeos posteriormente sobre esta Smith Morra e sobre mais algumas ciladas que existem, não só do lado das brancas, como do lado das pretas, porque as pretas também às vezes têm umas ciladas manhosas de mate. Ainda ontem, por exemplo, quase perdi a dama. Aliás, eu perdi a dama, mas ganhei o jogo com muita sorte. Mas bem, aqui as pretas tomam o segundo, a gente toma com o cavalo, e depois D6, aqui muito importante, há 1001 formas de jogar. As pretas podem jogar D6, podem jogar E6, podem jogar A6, podem jogar mesmo muitas variantes, por exemplo, cavalo de C6. Mas o que nós vamos ver consiste neste setup: D6, cavalo F3, cavalo de C6, bispo C4 e cavalo F6. Na verdade, esta é uma forma muito natural e fácil de jogar para o lado das pretas. À primeira vista, atenção. Isto porquê? Porque esta, na minha opinião, quando eu jogo de brancas, é uma das respostas que eu estou a rezar para que aconteça. Isto porquê? Porque nós temos E5. E E5 é muito forte. É forte e é bonito. Porquê? Porque agora, na verdade, a resposta tem de ser cavalo G4. Ou D5, mas D5 também não é muito comum. Em todo o caso, ainda há 2 dias atrás, eu estava a jogar com um mestre internacional online e ele cometeu o erro que muita gente comete. Ele tomou o peão. E aqui, na verdade, a nível posicional, a nível, em todos os níveis e aspectos, as brancas estão muito bem. Isto porquê?
porque dama toma. E aqui, tendencialmente, a maioria das pessoas toma com o cavalo. E então, depois de cavalo toma, nós temos um lance hiper forte, hiper agressivo, que é cavalo B5. Cavalo B5 ameaça duplo, e se vocês estiverem a jogar em rápidas ou semi-rápidas, isto sim, as pretas vão jogar rei D7 ao toque. Mas rei D7 ao toque perde com violência, porque cavalo toma E5, não pode devido ao bispo, não pode devido ao cavalo, não pode devido ao cavalo e também não pode devido ao cavalo. Então o rei volta para trás e nós temos aqui o nosso checkmate. Vocês não imaginam a quantidade de vezes que eu já dei este mate. Agora, aqui vocês, como estão a ver, muito bonito, se cavalo toma, cavalo ataca, rei e mate. Agora, vocês podem estar a pensar, não, mas espera, mas o rei também pode tomar. Claro que sim, mas aqui, que também aconteceu esta semana numa partida, aqui vocês têm um lance muito, muito, muito forte. Aqui a ideia vai ser jogar cavalo G5. Cavalo G5 tem um objetivo, é capturar o peão de F7. E na verdade, a nível de estrutura de peões, as pretas vão ficar muito, muito, muito mal. Portanto, aqui eu imagino que a única defesa seja mesmo rei A7. Isto porque rei A8, bispo toma peão, ganho material. E depois de bispo toma, eu na verdade, eu não gosto, só aqui para explicar, eu não gosto de cavalo toma, porque as peças ficam todas aqui presas. Isto é igualdade, porque depois de rei, cavalo toma. Na verdade, este cavalo não vai sair, portanto, nós não temos aqui qualquer tipo de compensação para a torre. E então eu prefiro bispo toma. Nós estamos a perder por um ponto, mas a questão é que a estrutura de peões das pretas está totalmente quebrada. As pretas vão ter de tomar agora, não é? O nosso bispo está a restringir aqui a casa C8, que é a casa que permite às pretas dar atividade à torre, não é? E portanto, aqui objetivamente nós podemos fazer rock curto, e não só, podemos fazer o que quisermos. Imaginem, cavalo de C6, a gente aqui pode jogar qualquer coisa e tomamos bem. Por exemplo, bispo E3 e inclusive a rock longo é perfeitamente jogável. Além do facto da torre não poder ir para C8, não se esqueçam que nós temos um bispo em F8 que não vai sair, e nós temos peões dobrados aqui no centro, ou seja, aqui claramente as pretas não têm qualquer tipo de compensação. Portanto, isto acerca desta variante cavalo toma e rei toma. Portanto, isto está desmistificado. Agora vocês aqui podem estar a pensar, mas espera, as pretas cometeram um erro e por isso existe dama toma. Mas será que existe outra resposta para as pretas? Existe, claro que sim, há sempre outra resposta. A forma correta de jogar é com cavalo G4. Pelo menos é a que eu acho objetivamente mais forte. Portanto, quem quiser jogar esta variante de pretas pode efetivamente jogar esta variante assim. Mas em todo o caso, eu penso que é muito mais fácil de jogar isto para o lado das brancas do que para o lado das pretas. Isto porquê? Porque nós temos peão toma. Aqui, eu não gosto de peão toma porque as pretas já ficam com um peão isolado no centro. Por isso eu nem analiso isto porque não faz sentido. Dama toma. E agora a questão é que as pretas têm um ponto a mais, mas nós temos muita compensação dinâmica. Lá está. Dama toma, peão toma. Eu, na verdade, apesar do peão estar fraco, estou a perder por um ponto. E eu diria que as brancas ficam a jogar para o empate, em vez de estarem a tentar jogar para ganhar. Nós precisamos de iniciativa e criar problemas. Então, fazemos aqui rock. Aqui o mais normal é dama toma, torre toma. E depois de bispo F5, um lance de desenvolvimento perfeitamente natural, nós temos o lance hiper agressivo, cavalo B5. Cavalo B5 procura explorar o mate em C7, isto porque a torre está a cortar aqui a coluna. Não se esqueçam, o Nizovic era muito bom nesse aspecto. Nós queremos colocar as nossas torres nas colunas abertas e queremos explorar as fraquezas do nosso adversário. Portanto, aqui as pretas, que remédio, têm de jogar torre C8, e eu acho que as brancas estão muito melhor, porque depois da H3, os engines dizem, e tal, cavalo H6 é o melhor lance, mas nós somos humanos, pouca gente vai jogar isso. O mais provável é que a maioria jogue cavalo para F6, e depois disso as brancas estão efetivamente melhor com bispo F4. Bispo F4 ameaça cavalo C7, e na verdade as brancas já estão muito melhor. Isto poderia continuar com bispo C2, torre ataca, bispo foge, e agora cavalo entra. E as brancas estão perfeitamente melhor. Agora, aqui voltando atrás um bocadinho. Nesta variante em que o cavalo ataca, voltar aqui atrás, assim, vocês também podem argumentar de que dama toma e agora em vez de bispo F5, as pretas podem jogar A6 para evitar a entrada do cavalo em B5.
Podem argumentar, mas cavalo D5 ganha violentamente este jogo. Estão a ver? Ou seja, esta posição é uma posição dinâmica com potencial de ataque para as brancas. E apesar dos engines dizerem que as pretas estão perfeitamente bem, a questão é que nós, humanos, não temos tanta facilidade, pelo menos é o que eu acho, não temos tanta facilidade em encontrar recursos defensivos do que atacantes, não é? Porque os táticos normalmente trabalham o quê? O ataque, a iniciativa, o potencial. E a defesa é difícil, não é? Porque a questão é que esta linha não é uma linha só de um lance, não é? Nós temos aqui vários. Só aqui para mostrar, se o rei jogar para aqui, vocês, é bastante óbvio, não é? O cavalo joga para B6 e ganha a torre. Portanto, resumindo e concluindo, vocês, hoje nós vimos que o gambito totalmente aceito com D6, importante, e cavalo de C6 e cavalo de F6, se houver a ausência do avanço de E6, as brancas têm muito potencial de ataque com o lance E5. Nós vimos que peão toma é apenas muito mau e muito duvidoso, porque dama toma, e claro, o mais espetacular é nós vermos cavalo a tomar, cavalo ataca e rei foge. Aqui muito importante, vocês, eu quando joguei isto na internet, por exemplo, um mestre internacional jogou-me bispo E6, mas bispo E6 não pode ter argumentos, não é? Porque cavalo C7, rei foge, cavalo toma torre, bispo toma e cavalo E5 dá duplo, portanto não pode ter argumentos, ou seja, tudo o que for alternativo vocês têm de ser mau. Por exemplo, torre B8, feio, não é? Feio, porque cavalo, rei foge, cavalo recua, só para destabilizar, porque se agora o peão avança, cavalo cheque, rei foge e mate, não é? E se as pretas aqui voltam com o rei para trás, ok, o rei já não faz roque, por isso, cavalo toma, peão avança, roque, e está tudo tranquilo, não é? Aqui, por exemplo, nós estamos sempre a ameaçar coisas giras e bonitas, não é? A posição aqui tem de ser superior para as brancas. Portanto, a primeira conclusão foi esta, é que esta captura é muito suspeita. E a segunda conclusão é que esta variante de cavalo G4 é uma variante que dá muita iniciativa a quem está a jogar de brancas. Aqui só para concluir, que é para não alongar aqui muito o vídeo, vocês podem estar a pensar, ok, já vimos peão toma e já vimos cavalo G4, por que não cavalo para D7? Aqui, a primeira ideia, que é uma ideia muito interessante, é obviamente peão toma e as pretas têm um peão isolado, que vai ser difícil, há cavalo B5, há cavalo E4, há muitas ideias agressivas e interessantes para as brancas. Em todo o caso, esta é objetivamente a melhor ideia, mas eu gostava de dar-vos também duas ideias alternativas e depois a gente vai aprofundar isto também mais à frente no outro vídeo para não alongar muito este. Nós temos também a ideia de E6, uma vez que o cavalo está a tapar aqui o caminho do bispo, e na verdade nós temos uma ideia que também é muito interessante, que é bispo toma F7. O rei vai dançar pelo centro e é um lance muito ao estilo do Bobby Fischer. Vocês tiverem curiosidade podem estudar estas variantes alternativas, são muito divertidas e todas colocam muitos problemas ao jogador das pretas. Com isto, lançamos então aqui mais um vídeo. Hoje foi sobre a teoria de aberturas e espero que tenham gostado. Pessoal, se gostam dos conteúdos que estão a ser feitos aqui no canal, não se esqueçam, também existe o Twitch. Logo à noite vou estar a fazer transmissão. Nós estamos no Tático 51. Vamos tentar chegar ao Tático 60, 70, 80, 100, quem sabe. E se quiserem apoiar o canal, claro, basta que façam o like. E amanhã vamos lançar mais um vídeo aí no YouTube. E se tiverem curiosidade, apareçam no Twitch logo à noite. A partir de. Vou dar o horário dos Açores, eu vivo nos Açores. A partir das 10 da noite vamos estar por lá a fazer então alguns táticos. Bem, boa noite a todos, grande abraço pessoal. E mais uma vez, obrigadíssimo por todo o apoio. Tchau, tchau.